aqui para a nossa transmissão ao vivo do nosso canal Facebook, trazendo para você o conhecimento da Palavra de Deus, ministrando ao seu coração o estudo da Palavra. E queremos contar com a sua participação aí nos nossos comentários, trazendo aquilo que você tem de curiosidade, ou aquilo que foi destaque para você na mensagem, o que Deus falou no seu coração, da forma como Ele falou. Nós queremos a interação, a participação de todos vocês, porque isso é importante para nós procurarmos melhorar o nosso canal, para nós procurarmos melhorar o nosso estudo, o nosso conhecimento, embasado naquilo que você tem como essencial para aprender a palavra do Senhor. Quando nós falamos do Evangelho, quando nós falamos da palavra de Deus, quando nós falamos de Cristo como Senhor das nossas vidas, como aquele que pode nos abençoar, nos encher, nos sustentar, suprir a nossa necessidade, nós estamos falando de algo que é superior a qualquer outra situação na nossa vida. Só Jesus, sendo nosso Deus, tem todo o poder para realizar nas nossas vidas tudo quanto nós precisamos. A Bíblia diz, em Lucas, no capítulo 1, versículo 37, sem mim nada podeis fazer. Então nós compreendemos que sem Deus, sem Jesus, nós não conseguimos fazer absolutamente nada. Então, quando nós nos dispomos a estudar a palavra de Deus, nós estamos dispondo a aprender mais de Deus, a aprender e buscar conhecimento do Senhor. A Bíblia diz assim: o meu povo tem sido destruído porque lhes faltou conhecimento. E porque faltou conhecimento, eu os rejeitei. Então, esta é a palavra do Senhor, que está dizendo que nós precisamos estudar. Por isso, abrimos este canal para interagir, para estudar a palavra do Senhor e para poder levar até você um pouco daquilo que nós estamos estudando, daquilo que nós estamos conhecendo, porque nós somos eternos aprendizes, nós estamos aprendendo a palavra de Deus. E ela é inesgotável, ela é uma fonte inesgotável de conhecimento, é o maior compêndio literário do mundo. Um livro escrito como o primeiro livro a ser impresso no mundo todo, a Bíblia Sagrada. Quando surgiu a escrita, a Bíblia foi o primeiro livro a ser escrito. Por causa das traduções bíblicas, muitas pessoas morreram, porque não era de interesse dos governantes que você conhecesse a palavra de Deus. Então, foi derramado muito sangue para que essa Bíblia pudesse chegar até nós hoje, traduzida na nossa língua, no nosso idioma. É o livro mais traduzido no mundo inteiro. E por isso precisamos estar sempre prontos, dedicados a ouvir, aprender e apreender aquilo que está contido na palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a nossa bússola. Ela é o nosso manual básico. Ela é a nossa instrução para tudo que nós precisamos dia a dia. Então nós estamos estudando o livro do profeta Jonas, e nós falamos sobre os primeiros versículos, né, de 1 a 4, e nós analisamos ali o chamado de Deus, a saída de Jonas, a entrega de Jonas, depois de passar por todas aquelas dificuldades no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, quando ele foi confrontado com os tripulantes da embarcação que ele havia comprado ingresso, passagem para poder viajar para Tarsis, e ele chegou a ser lançado ao mar, e depois de lançado ao mar, ele foi engolido por um grande peixe, que a Bíblia não revela o nome, alguns dão nomes aí, mas não é o que está escrito na Bíblia. A Bíblia não deixa claro que peixe era esse. Talvez fosse um peixe até exclusivo para conduzir Jonas. Porque, naturalmente, quando um peixe
engole alguma coisa, ele vai fazer digestão, ele vai digerir aquele alimento. E Jonas viajou por 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. E Jesus testifica isso na sua passagem aqui por esta terra, informando que assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, convinha que o Filho do Homem ficasse por 3 dias e 3 noites no seio da terra, e que ele ressuscitaria ao 3º dia, e quando foi acontecido realmente. Então nós chegamos até aqui no capítulo 4, fazendo aqui o nosso resumo daquilo que aprendemos até hoje, que o profeta, ele passou pelas dificuldades terríveis, pela sua desobediência ao chamado de Deus para estar ali em Nínive, a grande cidade de Nínive. Nínive era uma cidade mais ou menos do tamanho da cidade de Coronel Fabriciano, onde eu resido. Tinha cerca de 120 mil habitantes. Mas se hoje nós achamos uma cidade já de porte grande, com 120 mil habitantes, imagine naquela época, que a população era muito menor. Hoje nós temos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Então uma cidade de 120 mil habitantes hoje até parece ser uma cidade pequena, é considerado por muitos uma cidade pequena. Mas naquela época era uma gigante, era uma metrópole. Porque Nínive era conhecida no mundo todo por ser uma cidade próspera, cheia de mercadores, tinha muito envolvimento, muito movimento. E naquela cidade foi que Deus mandou Jonas pregar o evangelho. E Jonas, teimoso, resistente, mas ele acabou aceitando partir para Nínive para pregar a palavra. Chegando lá, ele pregou a palavra. E qual era a esperança de Jonas? Quando ele não queria ir para Nínive, a esperança dele era que Deus, de alguma forma, trabalhasse aquela cidade e agisse com a sua misericórdia, trazendo salvação e libertação àquele povo. Por isso ele temia pregar, porque se ele fosse pregar e Deus agisse com misericórdia, a palavra dele ia parecer mentirosa. Então ele estava preocupado com isso. Ele não duvidou em momento algum do poder de Deus em restaurar a cidade de Nínive. O que ele estava preocupado é que ele ia passar por falso profeta. Ele ia pregar a palavra, o povo de Nínive ia conhecer a palavra, Deus ia agir com misericórdia e resgatar aquele povo. Então essa era a preocupação do profeta. E por isso ele não queria partir para pregar. Mas ele foi. E chegando lá, pregou, esperou que Deus destruísse a cidade, subiu para o monte e foi descansar, aguardando a destruição da cidade de Nínive. Mas a Bíblia diz que Deus fez crescer sobre ele uma aboboreira. E quando nós começamos o nosso estudo, nós falamos sobre esse tema. Você prefere abóbora? E contamos ali uma história. Se você voltar aos nossos vídeos, você vai poder assistir toda a matéria, né, do capítulo 1, 2, 3 e agora do capítulo 4, que nós estamos já no versículo 5. E nós vamos estudar, então, do versículo 5 até o 11, para que nós possamos compreender melhor o que é que Deus quer falar ao nosso coração. Nós não podemos estudar a Bíblia sem ler a Bíblia, claro. Se você vai estudar um livro, você vai ler o livro. Se você faz faculdade, se você faz uma escola aí, seja qual for, secular, você precisa de ter os textos, o livro, o conteúdo escrito, para que você possa acompanhar o raciocínio dos seus professores. Então, o nosso livro é a Bíblia. E nesse compêndio literário maravilhoso, nós estamos então no livro de Jonas, capítulo 4. E o versículo 5 diz assim: Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente dela e ali fez uma cabana. Sentou-se debaixo dela à sombra,
até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor nascer uma aboboreira, e ela subir por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo, por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. Aconteceu que, aparecendo o sol, sobre Jonas, Deus mandou um vento calmoso, oriental. O sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: faze bem que assim te ires por causa da aboboreira? E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, e que numa noite nasceu, e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão, misericórdia da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Então agora o questionamento de Deus com Jonas era: por que Jonas estava irado? Por causa da conversão do povo? Porque Nínive era uma cidade revoltada e era o terror para Israel, era inimigo de Israel. E Jonas estava então preocupado com a salvação do inimigo. Jonas não queria que o seu inimigo fosse salvo. Deus estava inquirindo Jonas: você está irritado, irado, por causa de uma planta que eu fiz nascer da noite para o dia, e também fiz morrer imediatamente, e não está preocupado com uma cidade com 120 mil vidas, habitantes, e muitos animais? Qual é a sua preocupação, Jonas? Então Deus estava colocando ali também, amados, e serve de lição para nós, de quantas vezes nós podemos estar preocupando com nossos adversários, com os nossos inimigos, com aqueles que se opõem contra nós, e não nos preocupamos conosco, não nos preocupamos com a nossa situação de vida, com a nossa vida, de uma maneira geral. Às vezes nós preocupamos com o que o inimigo tem conquistado e não preocupamos com o que nós conquistamos, ou com o que podemos conquistar. E o que Deus requer de nós, queridos, é que nós tomemos conta mais da nossa vida do que do nosso vizinho, do que do nosso irmão de igreja, do que o nosso inimigo até, daqueles que se opõem contra nós. Agora Jonas recebe de Deus explicações adicionais. Deus estava até colocando para Jonas que era razoável a sua ira. Em algumas traduções nós encontramos Deus dizendo assim: é razoável a tua ira. Porque Deus havia falado que destruiria a cidade. Mas é importante nós observarmos nos capítulos anteriores que Deus havia falado também que destruiria a cidade caso o povo não se arrependesse. E Jonas parece que estava esquecido disso. Por isso ele estava inquirindo Deus. E Deus agora estava inquirindo Jonas. Bom, já que você se atreve a falar comigo dessa maneira, também eu vou falar com você para expor o que é que nós estamos fazendo. A cidade de Nínive, o objetivo de Deus ali era resgatar a cidade. Não era simplesmente falar do pecado. Deus não quer anunciar o pecado, ele quer anunciar a salvação. O pecado você já conhece, você já pratica. Agora, então, Jonas recebe explicações adicionais. Deus começa a falar mais intimamente com Jonas. Confronto direto. Depois de desafiar o direito de Jonas de ficar irado, Deus então fornece ao profeta uma experiência que ilustrou dramaticamente por que Nínive havia recebido demonstração de misericórdia.
Depois de pregar, Jonas saiu ali e fez um abrigo para si num lugar a leste da cidade. Jonas não se comoveu pela breve resposta de Deus, quando ele viu que Deus não destruiu a cidade. Conquanto ainda estivesse grato pela sua própria libertação da morte, ele se recusava a aceitar a libertação dos ninivitas. Quando ele caiu no mar, Deus livrou ele da morte. A tendência natural era que ele morresse. Segundo a história bíblica, aquele lugar ali no mar onde ele foi lançado da embarcação era um lugar de mar agitado e cheio de predadores. Muitos tubarões, muitas baleias poderiam engolir, digerir Jonas. Ele seria morto sem ver. Peixe carnívoro era o que mais tinha naquelas águas. Ele escapou da morte e agora estava indignado porque Deus havia feito escapar da morte 120 mil pessoas e os seus animais. Mas é importante nós observarmos, amados, que o decreto do rei, a aceitação da pregação do evangelho, da palavra de Deus ali, nós falamos evangelho, queremos dizer a palavra, naquela época, claro, não existiam os evangelhos, existiam os rolos sagrados, existia a Torá, a lei de Moisés. Depois que Jonas pregou ali sobre a lei, sobre o que Deus poderia fazer, o que Deus já havia feito com a nação de Israel, milagres, maravilhas de Deus, 3 dias aproximadamente, Jonas pode ter pregado ali naquela cidade, porque a Bíblia diz, o contexto histórico diz, a historicidade da região da época diz que aquela cidade levava-se cerca de 3 dias para caminhar, o tamanho daquela cidade era muito grande. E Jonas andou por ali pregando a palavra, certamente testificando tudo que Deus havia feito em favor do povo de Israel. E o rei baixou um decreto que todos agora tinham que adorar ao Deus de Jonas, adorar ao grande Deus. Agora, agarrando-se à esperança de que o Senhor executaria o julgamento, o juízo, destruição da cidade, ele saiu da cidade, como quem estivesse escapando da morte, porque Deus havia falado que destruiria a cidade com tudo que havia nela e não ficaria nada por lembrança. Jonas, então, saiu da cidade e foi para o monte assistir à destruição da cidade. Ali ele fez um abrigo. Quando fala tenda, é um abrigo que os sobreviventes de áreas remotas, situações difíceis, quando a pessoa está numa floresta, como eu já estive na floresta amazônica, muito linda, muito bonita, e nós vemos às vezes programas de pessoas que fazem incursões nessas florestas, de testes de sobrevivências, ou até mesmo de aulas de sobrevivência, e ali eles constroem uma cabana, uma tenda de árvores, de folhas de árvores, para se proteger. E Jonas fez. Mas ele certamente estava tão cansado, ou quem sabe não tinha tanta experiência para fazer uma cabana, que a cabana não seria suficiente para cobri-lo do sol. E viria um sol escaldante naquele dia. E Deus então fez nascer uma árvore, que aqui é chamada pelo profeta de aboboreira. Segundo historiadores, esta aboboreira de Jonas era uma árvore frondosa, semelhante ao pé de mamona que conhecemos hoje. Não era um pé de abóbora. Pé de abóbora não existe, existe rama de abóbora. Aquele abrigo não tinha suficiência para guardá-lo, para trazer conforto, porque o sol era muito forte. Então Deus fez nascer uma planta, a fim de livrá-lo do seu desconforto.
Jonas então ficou muito alegre com aquela planta, cobrindo o seu corpo do sol escaldante daquele dia. E então, de repente, ao amanhecer do dia, Deus manda um verme para ferir a planta. E segundo a história bíblica e extra-bíblica também, a história secular, aquela árvore ali chamada de aboboreira era uma árvore que crescia rápido e que também morria rápido. E o verme atingindo a raiz daquela árvore fez com que ela morresse imediatamente. Bate um sol forte sobre a cabeça de Jonas e Jonas começa a ter insolação. Eu quero conjecturar aqui que ele estava tendo febre, porque o sol escaldante pode provocar uma febre, uma alteração da temperatura corporal. E Jonas agora ficou irado. Mas ele não estava irado simplesmente porque o sol batia sobre a sua cabeça, porque ele podia sair dali, a cidade não foi destruída. Ele podia descer até a cidade, ficar lá com aquela população, agradecer a Deus. Olha quanta coisa Jonas poderia ter feito. Sair de debaixo do conforto da tenda que ele havia feito. E olha só que a tenda não tinha força suficiente para proteger Jonas, que ele nem deu conta da questão da tenda, ele deu conta da questão da aboboreira, da árvore que havia crescido sobre ele e havia morrido. Então o abrigo de Jonas não era adequado para protegê-lo. E sol era um problema muito sério para todas as pessoas do Oriente. Porque ali o calor é intenso. Quando nós consultamos aí sobre clima e temperatura, você vê lá no deserto de Saara, as temperaturas são extremas, tanto para cima quanto para baixo. No calor, é escaldante, quase insuportável. E no frio, é tão intenso que chega a queimar a pele. O Senhor fez nascer uma planta para livrar Jonas do desconforto. Agora Jonas estava preocupado porque a planta foi destruída. Enquanto Jonas esperava na madrugada, Deus mandou um verme para atacar a planta. Ela se secou. E ao nascer do sol, Deus soprou um vento oriental muito quente. Talvez aqui podemos conjecturar até como um castigo para Jonas, causando-lhe um desconforto muito grande. E este aumento da sua temperatura, um estado de febre. Novamente, Jonas estava sendo destinatário indigno da misericórdia de Deus. Pois a mesma mão que havia provido peixe para livrá-lo da morte por predadores no mar, e a sombra da planta também enviou um verme para matar a planta e um vento calmoso oriental para atormentar Jonas. E Jonas quase chegou a desmaiar de tão terrível que era a sua situação. E ele desejou a morte. E falou ao Senhor que para ele seria melhor morrer do que viver. Como antes o Senhor havia inquirido Jonas, agora ele questionou também o direito de Jonas de ficar irado e reclamar. O profeta insistiu que a sua ira era legítima, quando ele fala lá no versículo 9, que ele tinha razão para estar irado. Jonas disse a Deus: é justo que eu me enfade a ponto de desejar a morte. Ora, o profeta havia cumprido a missão da palavra de Deus, da ordem de Deus.
Ele pregou a palavra. O povo considerou a palavra, a pregação de Jonas. O povo se converteu. E em 2 Crônicas 7,14, voltamos a lembrar, está escrito: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Essa é uma palavra de Deus entrando com misericórdia, cumprindo a sua palavra. Deus estava cumprindo a palavra ali para os ninivitas. E Jonas conhecia esta palavra. Ele sabia que Deus era assim. E continuava ele achando que era correto ficar irado contra o Senhor. Por isso Deus também disse: é razoável a tua ira. Razoável. De um certo modo, ele tinha razão. Ele não tinha total razão, porque jamais teremos razões para ficar irado contra o Senhor. Quem somos nós para contender com as coisas de Deus, para discutir com Deus o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer? A Bíblia diz: quem conheceu a mente do Senhor para instruí-lo? Ninguém conheceu. Não há ninguém superior a Deus para ensiná-lo alguma coisa. Mas o profeta insistiu que a sua ira era legítima. No entanto, Deus mostrou a Jonas que era uma insensatez questionar as ações de Deus. Ele estava tendo compaixão de uma planta que nasceu da noite para o dia e não tinha compaixão de uma cidade inteira com 120 mil pessoas que ouviram a palavra, que deram crédito à pregação da palavra, se converteram ao Senhor, proclamaram o jejum, confessaram seus pecados, adoraram ao único Deus verdadeiro e por isso foram libertos do mal. O verbo hebraico relacionado a ter compaixão sugere cuidado e compaixão. A compaixão, ela é algo decorrente do amor de Deus, que também sabemos é imensurável. Então nós vemos aplicados ali, diante dos ninivitas, graça, porque eles não mereciam ser salvos, graça e favor sem nenhum merecimento, eles não mereciam a salvação, mas a partir do momento que eles se arrependeram, confessaram os pecados, consagraram suas vidas ao Senhor, se humilharam, eles passaram então a ser dignos de receber a misericórdia de Deus, a graça de Deus e a salvação. Então, compaixão é algo tão forte, tão sublime, que é recheado com amor, recheado com graça, recheado com misericórdia. A junção do amor, da graça e da misericórdia de Deus tornou então-se a compaixão. E Deus compadeceu-se daquela cidade e não a destruiu. Jonas teve pena de uma planta, mas ainda assim ele não mostrava compaixão por aquelas pessoas, por aquelas almas. Jonas, a missão dele era pregar a palavra. Agora, a ação de Deus não precisava de maneira alguma que ele discutisse. A ação de Deus é com Deus. Ele fez, ele quis fazer e pronto. Deus
Deus escreveu para Jonas agora, diante desse raciocínio, diante dessa discussão, desse confronto de ideias, a grandeza da cidade de Nínive e a importância que tem para Deus o ser humano, o homem, que ele criou com grande amor, com grande cuidado, formou com as suas próprias mãos, e mostrando que ele tinha mesmo que estar inclinado a ter misericórdia da cidade. Não era a riqueza ou a glória da cidade que moviam Deus. Não eram as posses que os ninivitas tinham que moviam o coração de Deus. Não era o que aquele povo poderia contribuir à preocupação de Deus. A preocupação de Deus era vidas, pessoas que estavam ali. Deus então listou para Jonas 2 motivos pelos quais ele não destruiu a cidade. 2 coisas. Primeiro, haviam ali 120 mil pessoas que não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Ou seja, eles não haviam ouvido a pregação da palavra de Deus. Eles não conheciam o bem e o mal. Eles não sabiam discernir entre o bem e o mal. Haviam crianças na cidade que precisavam de uma consideração especial. A capacidade moral daquela cidade era limitada. E Deus sabia que havia ali um povo que precisava ser salvo, precisava ser resgatado. E segunda coisa que Deus listou para Jonas, que havia ali também animais. E a Bíblia diz, em Ezequiel 18, 21 a 23, que Deus não tem prazer em destruir, em ver morrer aquilo que ele criou, nem mesmo os animais. Deus não tem prazer. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do pecador, na morte do ímpio. O plano de Deus, o prazer de Deus, a alegria de Deus é se fazer conhecido, é mostrar ao mundo que ele é fiel e que ele é justo. Ele dá ao homem a opção de conhecer o caminho para a salvação. Em Ezequiel capítulo 18 está escrito: mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não. Desejo antes que se convertam dos seus caminhos e viva. Esse é o projeto de Deus. É salvação. É libertação. O que Deus quer de cada um é arrependimento. Ele quer que nós sejamos salvos. A Bíblia diz que o que Deus quer, o que Deus preza por nós, é a salvação, é o resgate da nossa vida.
E no mesmo livro de Ezequiel, no capítulo 33, versículo 11, diz assim: dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do pecador, mas que o pecador se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos seus maus caminhos. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? O texto para esta palavra de Ezequiel 33, quando diz assim, não tenho prazer na morte do ímpio, no sentido literal da palavra, no hebraico, essa palavra está dizendo assim, que Deus não tem prazer na morte nem daqueles que cometem atos de impiedades, que agem com brutalidade, com derramamento de sangue, é o que a Bíblia está dizendo. A palavra impiedade na Bíblia, ela vem do termo Hamas. A palavra Hamas, no hebraico, significa crueldade com derramamento de sangue. Nem nesses Deus tem prazer que morra. Às vezes, quando nós vemos aí o noticiário de alguém que fez isso, que fez aquilo, qualquer atrocidade, qualquer coisa terrível que você possa pensar, eu não quero citar aqui no nosso estudo, mas às vezes nós desejamos, essa pessoa merecia morrer, essa pessoa deveria morrer. Mas no coração de Deus está o projeto de salvação, de resgate desta pessoa. Independente do crime que ele tenha cometido, independente do pecado que ele tenha praticado, o propósito de Deus, o projeto de Deus é salvação. Eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas tenho prazer que o ímpio se converta do seu mau caminho. Foi isso que aconteceu com a cidade de Nínive. Deus agora estava fazendo Jonas lembrar das suas muitas misericórdias com o povo lá no deserto, com o povo de Deus na escravidão lá durante o Império Assírio, o Império Babilônico. Deus estava fazendo Jonas lembrar da misericórdia dele. A resposta esperada para esta questão, Deus então pergunta a Jonas: não deveria eu ter pena desta grande cidade? E o que nós diríamos? Deus deveria destruir a cidade? Deus deveria exterminar da face da terra todos os criminosos? Todos os ímpios? Ou deveria Deus resgatá-los, salvá-los? O propósito de Deus, meu amado, é salvação. Ainda que Deus prenuncie a destruição, o propósito dele é salvação. Ele mostra o castigo que pode vir em decorrência da não aceitação à sua palavra. Mas o seu propósito é salvação. Então, esse capítulo 4 do livro de Jonas traz para nós uma palavra muito forte. Uma palavra de Deus mostrando que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. O caminho de Deus não são os nossos caminhos. E nós precisamos aprender que no coração de Deus, o que prevalece é graça, é misericórdia. E seja qual for o tipo de problema que você estiver enfrentando, seja qual for o pecado que você tenha cometido, Deus está sempre pronto e com as suas mãos estendidas
para perdoar. Isaías vai nos dizer assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, nem os seus ouvidos agravados para não ouvir. Então cabe a mim e a você reconhecer o nosso pecado, arrepender-se, confessar, e aí receberemos a misericórdia do Senhor.